Olá novamente para você, obrigado por nos acompanhar sempre. A gente está de novo, na verdade a continuação do papo, né, com o consultor Augusto Roque. No final do primeiro programa eu tinha perguntado para ele sobre as dificuldades que ele enfrentou quando criou a consultoria dele, quando resolveu empreender. Então eu vou repetir a pergunta. Você abriu a sua consultoria, eu imagino que você não domine todas as atividades humanas como ninguém é capaz, né? Quais são as grandes dificuldades? É fazer um fluxo de caixa? É controlar o dinheiro? Não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal? Conta para nós o que foi difícil no início, que pode dar uma luz para o nosso telespectador. Eu acho que tudo começa de um bom planejamento. Entender o que a pessoa está fazendo dentro do negócio, ela é fundamental para se planejar, para depois entender quais são as caixinhas que ela tem que se preocupar. Então, as maiores dificuldades que o empreendedor, e no meu caso, cada empreendedor tem a sua dificuldade maior, né? Geralmente o pessoal fala das dificuldades financeiras porque tudo que envolve número é uma caixinha de surpresa, né? Então, isso assusta um pouquinho. E também porque você não tem um fluxo de caixa regular para garantir tudo aquilo. Você tem quando você é um assalariado, né? Exatamente. Então, geralmente a área financeira é um problema e esse problema financeiro passa também para a área de RH, de recursos humanos. A partir do momento que você tem que contratar uma pessoa e essa contratação incide em tributos, isso impacta diretamente no meu fluxo financeiro. E aí, se eu não tiver o planejamento, que nem a gente falou lá na frente, eu não sei, por exemplo, se meu fluxo de vendas maior é janeiro, fevereiro e tal, eu vou ter que reservar uma verba para garantir que aquele funcionário receba o 13º. Bom, mas aí já está bom, porque você já contratou alguém no seu exemplo. Sim. Mas e previamente, por exemplo, contabilidade? Você conhecia alguma coisa de contabilidade? Conhecia por conta do estudo da faculdade, ok. Né? O que me garantiu entender um pouquinho melhor o processo, mas é sempre necessário ter a ajuda de um profissional que vista a camisa com você, que seja parceiro, mesmo que você pague, mas que tenha a possibilidade de te explicar e tudo mais. Tenha paciência com o novo empreendedor. Com o novo. Isso é fundamental. Sim. E questões práticas, por exemplo, você desde o começo abriu uma empresa, ou seja, trabalhou legalizado como um consultor, sim. Pessoa jurídica, o CNPJ, desde o começo, emitindo nota fiscal. Emitindo nota fiscal, e hoje a gente tem a facilidade da abertura de uma MEI, né? Que facilita muito. Peraí, eu estou agora em dúvida. Me explica para mim e para o telespectador o que é uma MEI. MEI é o microempreendedor individual, né? Então a gente tem diversas categorias e principalmente para aquele empreendedor que quer iniciar a sua vida empreendedora, você pode começar por esse processo, que é um processo legal. E qual é a vantagem de ser uma MEI ao invés de um outro tipo de empresa? A vantagem é que você paga uma taxa fixa, que já inclui todos os tributos, só que você tem um limite de renda, que é R$60 mil por ano. O limite de receita, de faturamento. Ah, ok. Né? Então, isso facilita muito quem quer abrir um negócio e ainda não sabe se vai ter tanto faturamento, porque ele vai pagar uma taxa muito baixa. Ah, okay. Se a pessoa vai empreender, mas não sabe se aquilo vai dar um resultado rápido, a MEI... A MEI é uma possibilidade muito até positiva. 60 mil ao ano? Ano, que dá R$12 mil mais ou menos. Um pequeno negócio. R$5 mil. Sim, R$5 mil por ano. Por mês. Por mês, isso, 60 mil por ano, perfeito. Essa seria uma oportunidade. E você teve que outras dificuldades nesse início? Eu acho que entender qual era o melhor processo de formalização. Você trabalhava em casa, por exemplo, ou você já logo de cara partiu para alugar um espaço? Hoje a gente tem algumas opções de home office, né? Então, de coworking, de espaços compartilhados. Sim. Isso facilita muito. Vamos tentar traduzir esses termos. O home office é trabalhar em casa. Trabalhar em casa. Você tem um espaço na sua casa e você, quando vai atender o cliente, no seu caso, não dá para fazer isso com uma padaria, hein? Trabalhar em casa, mas sim. Consultoria você trabalha em casa e isso no mercado é chamado de home, casa, office, né? O escritório em dentro de casa. Ok. E o espaço de coworking? Working, de trabalhar, né? Coworking, você está trabalhando com alguém, é isso? Ou de espaços compartilhados de trabalho.
Então, o próprio Google hoje, ele fornece uma estrutura de coworking. O campus São Paulo. Para quem vier a São Paulo, das regiões de Alphaville, Piracicaba, região, etc., fica ali na Coronel Oscar Porto, número 70. É um espaço, é um prédio de vários andares e você pode usar para fazer reunião, para tomar café, para atender pessoas, para fazer o que você quiser. Ou simplesmente trabalhar. Ou simplesmente sentar lá, trabalhar. Tem internet gratuita, tem água, banheiro, tudo de graça ali. E você só faz um cadastro e entra. Vale a pena realmente conhecer, chama Campus São Paulo, pertence ao Google. É um espaço realmente muito interessante. Legal. E mais do que isso, ele é extremamente inspirador, porque o empreendedor vai estar em contato com outros empreendedores dentro desse processo. Então, o relacionamento passa a ser muito mais útil. E as pessoas conversam lá dentro. Conversam entre si, trocam cartões, trocam experiências e tudo mais. Funciona muito bem para tecnologia, né? Não só para tecnologia, mas, por exemplo, dentro da área de consultoria, tem muita gente que está montando o seu negócio e não sabe como fazer uma área de marketing, por exemplo. Sim. Seja de um aplicativo, seja de uma padaria. Né? Então, lá a gente tem esse ambiente muito favorável à condução e criação de novos negócios. Muito legal. Você falou uma coisa agora que eu vou te fazer uma pergunta. O nosso telespectador que está pensando em montar um pequeno negócio, você acha que ele deve ter uma área de marketing interna ou ele pode contratar uma consultoria como a sua para no começo, pelo menos quando ele for pequeno, para você fazer a parte de marketing dele? Você terceiriza esse trabalho de marketing ou você só dá a consultoria para alguém realizar? Como é que é esse trabalho? Varia muito de negócio para negócio. Eu aconselharia sempre no começo a contratar consultores específicos para ajudar a onda virar. Né? Então, a partir do momento que você entendeu como é o processo, você consegue tocar aquilo sozinho, contratando pessoas, funcionários e tudo mais. Mas no primeiro momento a gente não sabe de tudo. Então o consultor, ele tende a ajudar nesse processo, indicar... Ele já está mais calejado. Ele está calejado, ele sabe o caminho das pedras, para evitar com que o empreendedor perca dinheiro, gaste dinheiro com opções que não são tão adequadas ao seu negócio. E esse é o maior problema, né? Gerar receita no momento que você é pequeno. Sim. E se você gasta boa parte da sua receita justamente com ações que não vão gerar novos recebimentos... No começo, concentrar em gerar faturamento. Exatamente. Tá. Você mencionou alguma coisa em algum momento de aula, etc. Você é professor? Sou professor também. Sou professor de administração, marketing e estratégia. Ótimo. O fato de você ser professor foi proposital para, imagino, o começo da sua empresa, eu também sou um pequeno empresário, você não sabe quanto você vai ganhar na sua nova empresa, certo? Você tinha carteira assinada, está acostumado com o salário. Dar aula é uma opção para manter um nível mínimo de renda ou você dá aula como uma profissão mesmo? Você fala, não, eu adoro ser professor. Me conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que o dar aula complementa as duas coisas. Eu amo dar aula, acho que é uma das formas da gente estar em contato sempre com o público e público-alvo, que pode virar parceiro de negócio e tudo mais. E a aula também ajuda a gente a se manter em contato com o mercado. Né? Então, a gente entender as tendências do mercado e compartilhar. O próprio aluno vai te trazendo isso, trazendo as novidades, que muitas vezes a gente não tem muita capacidade ou a oportunidade de descobrir em cima disso. Então, eu uso a aula, primeiro como inspiração e também como feedback dos alunos. Ou seja, você tem prazer em dar aula. E você se preparou para dar aula? Assim, você fez um mestrado? Sim, fiz um mestrado em administração e inovação, onde a gente debateu justamente o conceito de educação, como que a educação transforma, né? E como as pessoas saem transformadas pelo processo educativo. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta que eu vou te derrubar, hein? Você mencionou que a escola forma, no primeiro programa, a escola forma pessoas para serem empregados. Sim. Na sua aula, se eu for perguntar para os seus alunos,
você tenta formá-los com espírito empreendedor? Sem dúvida. Uma das grandes questões que eu prego em sala de aula é o saber pensar. Pensar diferente, o pensar onde eles vão buscar alguma coisa além daquilo que a vida está programada para eles. Então, um dos caminhos é o empreendedorismo. Então, sempre eu incentivo, muitas vezes dando até conselhos, consultorias gratuitas dentro de sala de aula. Sim. Falar, olha, sigam por aqui, vejam isso, né? E o mais legal é que das aulas a gente já começa a ver florescer alguns empreendedores que estão começando a criar seus caminhos próprios. Isso é muito bacana. Sem querer me transformar no foco da conversa, eu sou sócio hoje de uma fábrica de roupa feminina que foi criada por uma ex-aluna minha e depois me chamou para ser sócio. Então, é sensacional. É sensacional. É gostoso ver esse espírito empreendedor florescendo nos alunos. E o mais legal é quando ele enxerga na gente, professor, uma necessidade de ajuda. Né? Então, isso também é super recompensante. Agora, a sua formação acadêmica é administração. Isso. Quanto ser administrador te facilitou a vida como empreendedor? E outra pergunta na sequência. Se você fosse começar a sua formação na faculdade hoje, já pensando em ser empreendedor no futuro, qual seria o melhor curso? Administração mesmo ou tem outros cursos que te facilitariam a vida? Eu acho que a escola de administração, principalmente aquela que eu fiz, ela me deu muita base para ser empreendedor no futuro. Empreendedor ainda não é um tema muito debatido nas escolas, apesar de ter uma ou outra matéria já voltada a isso. Mas eu lembro que no meu primeiro ano da faculdade, a gente foi instado a montar uma empresa, e montar essa empresa era um trabalho de ano inteiro que valia nota. E eu lembro que na época não tinha tantos computadores disponíveis e tal, a gente gastou em torno de R$7.000. A sala inteira nesse trabalho. Não, vocês montaram de verdade a empresa? Não era de verdade, mas a gente tinha que filmar a produção, filmar a propaganda, mostrar todos os departamentos e apresentar a empresa perante o público, numa apresentação formal. Né? Então, isso despertou na gente um espírito empreendedor que a gente só foi descobrir isso um pouquinho mais para frente. Né? Então, eu como professor, eu acho que um curso de administração ele deveria estar presente em todos os cursos, em todas as carreiras. Ele vai dar muita base para a gente tomar as decisões. Então, um curso de medicina, um curso de odontologia, por exemplo, as pessoas criam consultórios, só que elas não têm a base de uma administração para isso. Então, eu acho que carece isso no nosso processo educativo. Tanto é que é bastante comum você ver. Eu cheguei a dar aula numa faculdade em Campinas, que é especializada em medicina, mas a minha disciplina era ligada à administração, os médicos querendo saber exatamente isso, como é que eu faço para administrar uma gestão, ter uma gestão, um consultório, etc. Para a pessoa que já tem um pequeno negócio e está com muita dificuldade mínima de criar um fluxo de caixa, entender, vale a pena tomar dinheiro no banco, pedir para um parente, etc. Você indica algum curso, por exemplo, Sebrae, alguma coisa assim? Você já teve experiências com o Sebrae ou alguma coisa parecida? O Sebrae ele ajuda muito, ele tem diversos cursos gratuitos e pagos. O Endeavor tem muita coisa interessante. Vale a pena seguir as redes sociais de alguns perfis voltados a negócios que sempre vêm com algumas dicas e tal. Isso ajuda a inspirar e você entender um pouquinho melhor. Legal. O telespectador está acompanhando aqui no rodapé da imagem o endereço da Endeavor e do Sebrae para entrar em contato, fazer cursos pequenos, de curta duração, curtíssima duração, que vão ajudar você que está montando um negócio, que já tem um pequeno negócio, está com dificuldade de administrar, a minimamente entender se você está dando lucro. Essa é uma grande dificuldade. Né? Que muita gente acha, eu estou recebendo, mas eu tenho tantos boletos para pagar que no final do mês falta dinheiro, né? E a gente tem a sensação de estar ganhando. O nosso tempo esgotou, eu queria que você respondesse uma última pergunta. Valeu a pena ser um empreendedor? Valeu bastante. Eu acho que o fato de a gente continuar
produzindo riqueza e trazendo oportunidade de outras pessoas Sim. produzirem riqueza, isso Nada paga isso, né? nada paga isso. Muito bem. Bom, foi um prazer conversar com você. Muito Para o obrigado. telespectador, todos os endereços do consultor Augusto Roque estão aqui aparecendo para vocês. Sim. Muito obrigado a todos e aguardo o contato de todo mundo. Obrigado, Alexandre. Imagina, foi um prazer.